bons espíritos, dos guias e mentores e de todos os benfeitores espirituais que nos acompanham e nos assessoram nesta reunião, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, exatamente como pedimos na última segunda-feira. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam alinhados com os propósitos da reunião, principalmente aqueles que visam nos distrair, nos afastar do entendimento dos textos, nos desconcentrar de alguma forma. Então pedimos à espiritualidade que não permita a presença desses irmãos. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, para que possamos criar um ambiente adequado, com um campo vibratório intenso, facilitando o trabalho do passe, que muitos vêm aqui buscar, facilitando o trabalho do conforto espiritual, facilitando a fluidificação das águas, facilitando o entendimento dos textos reservados para a noite de hoje. Quando nos concentramos em orações, emitimos vibrações de grande intensidade. E tanto maior será essa intensidade, quanto mais estas orações se emanarem da nossa própria alma. Então, temos uma tarefa importante quando nos dirigimos a essa casa e nos concentramos e nos alinhamos com os nossos irmãos do plano espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. A lição 21, que tem o título Caminhos
lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Isso então está lá no livro de Jó. Essa frase aqui, esse trechinho, tem que ser interpretado com bastante cuidado, né? Eu falo, por que vai lançar para o lado direito do barco? Algum problema com o lado esquerdo? Então, aqui, nós não temos que ficar pensando se direita é o certo, esquerda é o certo. Não vem ao caso. Seria muito pequeno da nossa parte pensar nesse sentido. Pediu para lançar a rede do lado direito, porque o lado direito é o certo. O lado esquerdo não tem peixe. Não. Isso aqui é um sentido figurado. É um sentido figurado. À medida que a gente for estudando o texto aqui, nos próximos instantes, nós vamos entender qual é o verdadeiro significado de lançar a rede para o lado direito. E vocês vão ver que tem um significado bastante diferente do que é aquilo que a gente entende por lado direito e lado esquerdo. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Isso é o que deveria ser para cada um de nós. Observância dos sagrados interesses de Deus. E cada um de nós sabemos muito bem que nós ainda estamos devendo nessa observância. Estamos devendo. Não observamos o tanto quanto deveríamos observar. O que? Os interesses de Deus. Ainda estamos longe disso. E aqui veja que fala, a vida deveria, não é? Poderia, deveria, é imperativo, constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. E nós não estamos com essa observância toda que está citada aqui. Daí as nossas sucessivas reencarnações. E sabe-se lá quantas já tivemos, quantas ainda teremos, até a gente entender o significado do que é observância dos interesses de Deus. Porque a maioria de nós sequer entendeu o que isso significa, quanto mais seguir essa determinação. Então não foi colocado como uma opção. Deveria constituir, mas não é. Continuando. Frequentemente, porém, a criatura busca, a criatura somos nós, sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então um desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. O homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Esse parágrafo aqui é um raio-x de quem somos nós. Sofremos. Quem de nós não sofre? E por quê? Porque estamos longe dessa observância das leis divinas. Temos uma vaga noção das leis divinas e estamos distantes ainda de seguir as leis. Não basta ter fé. Ter a fé é importante, mas
fé só tem significado se ela for seguida de ação. Se eu apenas tenho fé, mas eu nunca entro em ação, a minha fé é frágil. É uma fé que não me dá sustentação. É uma fé quase que se resume apenas a palavras. Então eu tenho que me esforçar por agir. Não posso me abster de entrar em ação. Quando eu estou agindo, aí eu estou dando consistência para a minha fé. Aí eu estou dando solidez para a minha fé. Muito bem. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Isso aqui é uma referência direta ao egoísmo que ainda temos em larga escala, em larga dimensão, arraigado na nossa alma. Ainda somos muito egoístas. Sem perceber, pensamos em nós, ao invés de pensar no todo. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. De fato, muitas vezes reclamamos da nossa condição, reclamamos do estado em que estamos, reclamamos das dificuldades que aparecem no nosso cotidiano e, invariavelmente, atribuímos todos esses obstáculos a terceiros. Muitas vezes chegamos ao absurdo de questionar a existência de Deus. Não é raro a gente ouvir alguém falando assim, ou às vezes até nós mesmos: ah, eu não acredito em Deus. Olha o que está acontecendo comigo. Eu até acreditava, mas hoje eu não acredito mais. Eu acho que Ele me abandonou. Ele não abandona nenhum filho. Todos nós somos filhos. Independente do grau evolutivo em que nos encontramos, todos somos filhos de Deus. Ele não abandona nenhum. Nós nos afastamos dele devido à nossa imprevidência. Então, é aquilo que eu falo sempre, né? É muito mais fácil apontar culpados do que fazer isso aqui. Fazer isso aqui é muito difícil. Não é fácil. E a doutrina espírita deixa muito claro que tudo que passamos em cada uma das nossas existências são contas que nós mesmos criamos. Ninguém criou conta para nós pagarmos. Assim como não criamos conta para outro pagar. As contas que eu pago hoje, eu as criei. E as que eu continuo criando, eu terei que pagar, se não for nessa existência e existências futuras. Mas nós temos uma dificuldade grande de entender e aceitar isso. E muitas vezes, sem que percebamos, já estamos acusando terceiros. Ah, mas isso está acontecendo por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de não sei de quem.
pensar nas questões meramente materiais e comece a pensar nas questões divinas. Comece a pensar em seguir os conceitos divinos. É desses peixes que ele está falando. Então nós temos que nos esforçar para nos afastarmos dos falsos peixes, que seriam o quê? As ilusões da vida material, que muitas vezes nos iludem, nos envolvem a tal ponto e nos deixam cegos diante daquilo que é verdadeiro, dos peixes verdadeiros, que são nada mais, nada menos do que as leis divinas. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que deixa muito claro isso aqui. Aquele que segue as leis divinas tem menos dificuldade no processo evolutivo. Aquele que bate de frente com as leis divinas, dá preferência às questões materiais, se afastando das leis divinas, para ele as reencarnações serão sempre mais penosas. A conta para pagar vai ser sempre maior, mais difícil. O conceito de eternidade vai ser sempre maior. Aquele que segue os preceitos divinos, a eternidade é um breve instante. Olha só. Então não existe outro caminho. Quem não quer evoluir espiritualmente? A gente fala tanto aqui nas palavras, né? Nos textos, que todos nós estamos evoluindo, todos evoluirão, ninguém vai ficar para trás. Pois é, mas como evoluir? Aqui tem que lançar a rede para o lado direito do barco. Em outras palavras, tem que seguir os preceitos divinos. Não existe outro caminho. Você pode ler as Escrituras inteiras, você não vai encontrar um outro caminho. Não existe atalho para o processo evolutivo. Nós somos cheios de procurar atalho, né? A lei do menor esforço não existe. Não existe. Na questão evolutiva espiritual, não existe. Continuando. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou, 2000 anos, né? Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. O espírito humano é um pescador, no sentido figurado. Pescador de valores evolutivos. Todos nós estamos aqui para evoluir. Essas existências todas é para ver se a gente evolui. Que é o objetivo de todos. Evolutivos na escala regeneradora da Terra. Escola. A gente reencarna aqui na Terra para ter a oportunidade de regenerar. Às vezes aproveitamos, às vezes desperdiçamos. A posição de cada qual, a posição de cada um de nós na escala evolutiva é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? É uma pergunta.
podia ficar em silêncio aqui e a gente pensar na resposta dessa pergunta. Cada um pensa na sua. Estamos, em cada dia, lançando a rede para o lado direito do barco. Esse que Jesus está indicando. É isso que nós temos que responder. Cada um responda para si. Não tem como um responder pelo outro. Cada um responde para si. Faz uma autocrítica, faz uma análise aí da sua existência. Você é um pescador. Sua vida é um barco. Em cada dia, você está lançando a rede para que lado? Então você entendeu que o lado direito e o lado esquerdo não tem nada a ver com a ideia pequena que a gente tem de direita e esquerda? A ideia que a gente tem quando fala em direita e esquerda é uma ideia muito pequena, muito medíocre, muito material. Mas nós estamos falando aqui da eternidade. Nós estamos falando aqui dos valores que vão impregnar a nossa alma. Porque quando a gente investe nos valores divinos, espirituais, verdadeiros, isso aí fica impresso na nossa alma. E existência após existência, nós vamos carregando isso. É por isso que a gente vê nascendo, reencarnando, espíritos mais adiantados. Sabe-se lá há quantos séculos ou milênios eles não estão investindo em lançar a rede deles do lado direito do barco. Vai saber. Porque ninguém foi criado evoluído. Fomos todos criados originalmente atrasados. E com o nosso livre-arbítrio, cada um foi escolhendo de que lado que ia lançar a rede. Quais características você impregnaria a sua alma? É isso. Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Perguntando. Convém consultar a vida interior. Isso que eu falei, cada um responde por si. Em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, muitas vezes, não encontramos o que estamos procurando, porque o nosso caminho não está reto. E o que se entende por caminho reto? O caminho em busca dos ensinamentos divinos. Não adianta, gente. Aquele que se afasta, não acredito muito nisso, acho que não é bem assim não é esse vigor todo que você está falando. Tá bom. Você tem o seu livre-arbítrio, cada um continue jogando a sua rede onde achar que deve. Não necessariamente do lado direito. Simples assim. A doutrina espírita tem essa grande virtude, ela não impõe nada a ninguém. Ela apresenta os fatos, como está fazendo aqui. Emmanuel, quando ditou isso aqui para o Chico escrever, na psicografia, ele simplesmente apresentou os fatos. Levar adiante o que está escrito aqui é do livre-arbítrio de cada um.
sai do lugar. São as chamadas existências perdidas. Não é mesmo? Então, essa lição aqui, né, como todas, ela traz uma reflexão muito grande para a gente levar para casa hoje sobre os caminhos retos e o lado que nós vamos jogar a rede. Que tipo de peixe nós queremos pegar? Não é mesmo? A frase, e ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. É uma passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. Nesse contexto, Jesus, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos enquanto eles pescavam. Ele os instrui a lançar a rede do lado direito do barco. E ao fazerem isso, eles pescam uma quantidade enorme de peixe. Mas entendamos, os discípulos começam a seguir os ensinamentos de Cristo. É desses peixes que o texto está falando. Pode até ter pego peixe mesmo. Eles eram pescador, tinha que pegar peixe, tinha que comer. Mas num sentido figurado, e Jesus sempre usava disso, para que todos o entendessem. Né? Ele quis dizer, siga-me. Em outras palavras, siga-me. Uma das últimas lições que eu li desse livro aqui, chamava, inclusive, siga-me. Né? A frase tem um significado simbólico importante. Em um sentido mais amplo, pode ser interpretada como um convite à obediência e à confiança na direção divina. Obediência e confiança. Não adianta só eu obedecer. Eu tenho medo, então eu vou seguir. Não. Obedeça e confie. Não é para seguir porque você tem medo. É para seguir naturalmente. É para você ter a certeza de que esse é o caminho. Esse é o caminho reto que a gente está falando aqui. Né? O lado direito do barco pode representar a vontade de Deus, ou um caminho que leva a resultados abundantes. A pesca abundante simboliza a bênção e o sucesso que podem ser alcançados quando se segue a orientação de Deus. Uma explicação muito simples, né? Ao alcance do entendimento de todos. A passagem também pode ser vista como um lembrete de que a fé e a ação, quando alinhadas com a vontade de Deus, podem levar a resultados extraordinários. Eu falei agora há pouco. Ter fé e agir. Só ter a fé não serve. A fé fica frágil. Quando eu entro em ação, eu estou comprovando a fé que eu falo que eu tenho. Não adianta eu passar uma existência inteira falando que eu tenho fé, se eu nunca coloco ela em prática. E como que eu ponho a minha fé em prática? Agindo. Simplesmente agindo. É igual um atleta que passa a vida inteira treinando e ele nunca aceita participar de uma disputa oficial. Então ele próprio duvida do treinamento que ele tem. Ele não acredita no treinamento que ele tem. Se ele confiasse no treinamento que ele adquiriu, ele ia aceitar participar das disputas. Mas não, estou bem treinado. Estou muito bem preparado. Vamos disputar sim, porque eu tenho chance de vencer. Então, se eu entro em ação, eu estou reafirmando a minha fé. Eu estou dando consistência para a minha fé. O fato dos discípulos terem inicialmente pescado sem sucesso e em seguida
nos ensinamentos. E se eu tenho ansiedade por evoluir espiritualmente, então que eu comece a praticar a minha fé com a máxima rapidez. Perder menos oportunidades, perdemos muitas oportunidades para melhorar. Todo dia, toda hora nós estamos perdendo oportunidade, porque elas passam assim na nossa frente, ó, aos milhares, todo dia. E a grande maioria passa perdida. Nós não aproveitamos poucas, muitas vezes nenhuma. Então tínhamos que nos esforçar para fazer a nossa existência valer mais, para nós mesmos. É tão difícil reencarnar. É difícil reencarnar, gente. Sempre também temos oportunidade, falamos isso aqui. Não está fácil reencarnar. Todo mundo aqui sabe. As pessoas nem querem ter filhos mais. As taxas de natalidade, elas estão caindo no mundo inteiro. Pois é, então, mas se não nascer, como é que vai reencarnar? Explica. Como que reencarna se não tiver nascimento? Não tem jeito. Dentro do nosso conhecimento não tem jeito. Então não está fácil reencarnar. Não é difícil provar isso. É só olhar os indicadores de crescimento populacional pelo mundo afora. Em países aí pagando para as pessoas ter filho. Pagando. Nós pagamos tantos dólares aqui para você produzir um filho. Não estou interessado. Não estou interessado. Primeiro, que eu não estou precisando de dinheiro. Segundo, que eu não quero produzir filho em condição nenhuma. Não é o dinheiro que vai fazer produzir filho. Então está nesse nível. É muito sério. Então não é difícil entender quando a gente fala que a reencarnação é uma fila grande. E não está fácil. Então essa é a mensagem de hoje. Hoje eu não vou ler o livro dos Espíritos, né? Que eu sempre faço uma leitura do livro dos Espíritos. Por quê? Eu quero comentar sobre a folhinha que vocês receberam aqui na entrada, que o Luiz entregou, né? Essa folha, vocês podem acompanhar aí, ou lê-la. Quem? Você não tem ela aí, não? Eu tirei uma foto dela aí para eu tirar. Essa folha, ela é o início do estudo de uma apostila que nós começamos nas quartas-feiras, que é um reestudo do passe. Aqui, alguns de nós são médicos passistas, trabalham todas as quartas-feiras, e a grande maioria, muitas vezes, né, além de ouvir a palavra, tudo, ficar aqui alguns momentos, ouvir as músicas que tem aqui no começo, tão bem cantadas, né, pelo Conto, pelo Júlio, tá? Muitos também vêm pelo passe. Eu vou ao centro, eu preciso tomar um passe, eu quero tomar um passe. E muitas vezes nós não sabemos direito o que é o passe. É mais ou menos como você querer se submeter a um tratamento médico e não saber o que é o tratamento. Ou um tratamento odontológico, seu dentista te propõe um tratamento, mas você não tem a menor ideia do que é. E você aceita assim mesmo. Você concorda com um negócio meio sem pé, sem cabeça?
se aceitar um tratamento médico ou odontológico, sem saber, pelo menos por alto do que se trata, nós temos que ter um mínimo de entendimento. Então, se eu venho aqui tomar um passe, eu tenho que ter um mínimo de entendimento sobre o que é tomar um passe, o que é o passe. Né? Tanto para quem trabalha dando o passe, que é um mero instrumento do passe. Quem está ali com as mãos não está emanando dele o passe. Ele é só um fio condutor. O médico passista é só um fio condutor que liga um local a outro local. Mais nada. O médico passista não gera o passe. Ele não é o gerador, a fonte geradora. Ele é apenas um condutor. Então, essa folhinha que vocês receberam aqui hoje, né, o Finote teve essa ideia, compartilhou com a gente no estudo. Ô Márcio, o que você acha de mostrar isso aqui para todo mundo que veio na segunda-feira? Eu falei, perfeito, perfeito. Né? Que vocês entendam o que está escrito aí e guardem e leiam quantas vezes for necessário. Porque aqui está explicando, em resumo, lógico, o que é o tratamento que você veio toda segunda-feira buscar. E que eu tenho certeza que te faz muito bem. Assim como faz bem também para quem trabalha. Faz bem para todo mundo. Né? Então tá aí, ó, o passe, modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo. A prática do passe, gente, é antiga, muito antiga, viu? Muito antes de Cristo. E não está vinculada a essa ou aquela religião. A prática do passe já foi constatada nas mais diferentes culturas, nas mais remotas épocas da humanidade e com os mais diferentes argumentos e rituais. Então, é uma prática enobrecido pelo cristianismo, é uma terapêutica revivida e explicada em sua mecânica e em sua vital importância pela doutrina espírita. Então, não é a doutrina espírita que criou o passe, longe disso. Longe disso. Ninguém nunca falou isso, e se você ouviu isso algum dia, então você, por favor, corrija, porque isso não é verdade. A doutrina espírita simplesmente foi a primeira doutrina que se propôs a explicar de forma racional o que é o passe. Explicar, mas a doutrina espírita não criou essa prática. Ela simplesmente explica, que é o que está fazendo nessa apostila aqui, nessa introdução aqui. Né? Hoje, popularizada sob tal nome que lhe define a essência, essa prática sempre foi de todos os lugares e de todos os tempos, externamente revestida das mais variadas fórmulas e dos mais exóticos ritos, ajustados ao degrau mental dos seus praticantes. Então, sempre existiu a prática do passe, existe nos dias de hoje, praticado das mais diferentes formas. Quem já não ouviu ou não fez uso, quando criança, dos serviços de uma benzedeira? Quem? Todo mundo. Todo mundo. Pois é, o que você acha que uma benzedeira faz? Nossa, tinha uma benzedeira muito boa, porque ela curava isso, curava aquilo.
ervazinhas lá, uns raminhos, não sei do que, umas essências. Pois é o que está falando aqui. As mais diferentes práticas exóticas, místicas, rituais. Cada um acredita de um jeito, né? Se a gente der uma passada aí nas casas espíritas, nós vamos ver, na hora do passe, cada um dando um passo de um jeito. Deus põe a mão lá, fica paradinho. Deus fica mexendo a mão. Tem outros que eu hábito de encostar a mão na pessoa que foi tomar passe, mexe no cabelo dela. Tem outros que nem levantam as mãos, fica ali quietinho, mas em fortes orações, em fortes emanações. Então, não existe uma regra. Não, tem que ser assim, senão não vale. Não tem isso. O que vale é o que emana da alma de cada um. De quem está servindo de meio, que é o médium passista, e de quem está recebendo. Porque a importância, gente, do estado do espírito, de quem está recebendo, conta muito. Eu falo sempre aqui, nós vamos ali agora, começar o passe, os que vão ficar aqui têm que ficar em orações. Não pode ficar conversando, ficar andando para lá para cá, ficar olhando para o celular, entendeu? Ficar fazendo outras coisas. Não, até chegar a minha vez eu vou pôr a conversa em dia aqui com o meu colega. Não, por quê? Põe conversa em dia com o seu anjo da guarda, você ganha muito mais. Muito mais, com certeza. Né? Como pergunta das energias universais, quer entre desencarnados, quer entre encarnados, elege-se por delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento de doenças de longo curso, perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, enfermidades da mente, reequilíbrio de si mesmo, abalos do sistema nervoso e terapia dos complexos. Então, nesses casos, o passe tem um efeito gigantesco. Ou seja, falou tudo. Todos os tipos de enfermidades, todos os tipos de perturbações, questões mentais, todos os tipos. Por atuar diretamente sobre o perispírito, que é o campo energético que nós temos ao redor, né, do nosso corpo físico, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas dos nossos distúrbios somáticos. As raízes profundas dos nossos distúrbios. Quando manifesta um distúrbio no meu corpo físico, muito antes ele manifestou no meu perispírito. Muito antes. Quando aparece alguma coisa no meu corpo físico, já é fase terminal do problema. Não está começando. Está começando uma feridinha aqui. Não, está terminando. A ferida está no seu perispírito há muito tempo. Então o passe, ele atua diretamente no perispírito. O passe vai atuar diretamente no perispírito. É o passe o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido. O mais importante elemento. Ou ainda não conquistado. Sempre que todo e qualquer desajuste se instale ou se revele. Não há contraindicações para esse tratamento. Olha que maravilha. Né? Todo tratamento tem algum tipo de contraindicação.
tomar o tratamento aqui para determinada pessoa, não pode. Esse medicamento para determinada pessoa, não pode. Pois é, esse tratamento aqui, espiritual, o passe, não há contraindicações. Mas eu quero deixar claro o seguinte: o médium passista é só um veículo de condução da energia do meio passe. É importante o médium passista? Sim, as condições em que ele se encontra são importantíssimas. Se eu passei o dia inteiro em encrenca, em confusão, batendo boca com todo mundo, é complicado ele chegar aqui à noite, então agora eu vou dar paz. Seria de uma irresponsabilidade muito grande da minha parte. Até o que eu como durante o dia, como eu me comporto, em que condições eu venho para cá, e da mesma forma quem senta lá para tomar o passe. Precisa estar envolvido com aqueles minutinhos que a gente fica ali dentro. Precisa estar preparado em termos espirituais, a sua alma. E não existe preparação melhor do que as orações. O espírito pode ser evoluído tanto que for, ele sozinho não vai conseguir te dar um passe. Você precisa estar afim de receber o passe. É igual um tratamento da nossa medicina convencional. O médico pode estar cheio de intenções para te curar, mas você precisa querer se curar. Precisa seguir o que ele pediu, fazer o que ele pediu, tomar os medicamentos que ele pediu, fazer os procedimentos. Não adianta o médico ser muito bom.